when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. É extremamente tenso, é como se fosse um braço de ferro. Oi, meu nome é Simone Veloso e hoje a gente vai falar sobre quando um narcisista tenta te silenciar quando você descobriu. A gente sempre fala, né? Saia, feche as portas, não olhe para trás, mantenha o contato zero. Mas existe um momento que é muito difícil, que é quando você descobre o que você está vivendo, você resolve que você vai sair, mas você está em vias de. Às vezes você não pode, não é imediatamente, né? Não é entendeu e logo em seguida você sai. Existe um momento da saída. Muitas vezes você tem que conviver por um tempo, você pode trabalhar junto, você pode estar na mesma casa, e esse momento onde você acordou, você não consegue mais ter o mesmo comportamento, você não consegue mais olhar da mesma forma, você não consegue mais sorrir da mesma forma, a pessoa te encosta, já te irrita, você acordou. É um fato, você acordou, a pessoa não consegue mais te pegar. E um narcisista vai tentar fazer de absolutamente tudo que ele puder para te puxar de volta. E a partir do momento que ele ou ela não consegue, isso vai gerando uma raiva tão grande, né? A gente fala muito sobre isso, vai gerando uma raiva muito grande e vai gerando na vítima também um desconforto muito grande, porque ela não quer mais estar ali. Mas ela está. Esse momento, né, onde não é possível sair, muitas vezes falta dinheiro, ela precisa se organizar, o isolamento é um fato, muitas vezes ela tem compromissos que ela precisa ir até o final, é um braço de ferro para ver quem ganha, quem resiste, né? Porque a vítima ela pode perder muito, né? Não é de uma hora para outra. E um narcisista, quando ele não consegue mais dobrar essa pessoa, quando ele não consegue mais puxar ela de volta por coisas óbvias, ele vai tentar, num primeiro momento, fazer com que ela durma de novo. Ele vai tentar fazer as coisas mais ridículas possíveis para que ela durma. Vai tentar agradar, vai tentar enrolar, vai tentar seduzir, tudo de novo. Aquele comecinho do love bombing. Só que ela já não cai mais. Aquilo dá um... a pessoa não quer. Então o narcisista vai fazer com que a vítima tenha a sua imagem diminuída para as outras pessoas. Mas é um tipo de difamação muito sutil que a vítima percebe o que está sendo feito e que os outros não percebem. E que se a vítima não tomar cuidado, ela embarca. Quando isso acontece, é muito possível que o narcisista comece a se comportar muito bem. Como se ele fosse ou se ela fosse a melhor pessoa do mundo. E isso vai fazer com que a vítima não consiga falar nada. Então, ao mesmo tempo que a vítima não consegue sair, ela também não consegue falar. A irritação da pessoa está ali. Ela consegue perceber que ele está forçando a barra, mas ela não pode falar. E as alfinetadas são sutis, são trocas que a vítima começa a entender e ela tem que segurar. Quando um narcisista não consegue fazer um love bombing com a vítima para que ela adormeça novamente, ele começa a fazer uma espécie de love bombing com todas as pessoas do grupo para que a vítima se silencie. E fica todo mundo tão encantado que aquelas pessoas que estavam começando a perceber alguma coisa acabam caindo no jogo. O love bombing, que é esse bombardeio de amor, ele não acontece só com a vítima, né? A técnica, a tática, é basicamente oferecer para a pessoa, para as pessoas, tudo aquilo que faz bem, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que a pessoa ou as pessoas necessitam. Então, quando um narcisista começa a perder terreno, quando ele percebe que ele vai ser desmascarado de alguma forma, quando ele percebe que alguém que pode ser a vítima principal acordou, ele começa a oferecer para todos, para quem quer que seja, uma espécie de love bombing. Tudo que as pessoas precisam, que as pessoas gostariam, ele começa a oferecer. Isso a gente consegue perceber bastante, por exemplo, em relações familiares,
quando a vítima está num contexto de trabalho, ou seja, quando a vítima poderia causar algum problema nesse sentido, né, fazendo com que as outras pessoas também percebessem o que ela percebeu, e aí ela é obrigada a se calar. É muito desgastante, porque a gente se pergunta, poxa, mas não é possível, as pessoas não vão perceber, né? Mas só acaba percebendo quem tem um contato muito mais íntimo, porque nas relações que são mais superficiais, o narcisista, ele faz esse jogo, né, onde ele vem e ele seduz de novo e ele encanta de novo e aí ele se afasta um pouquinho, então existe uma espécie de um respiro. Então quando ele começa a incomodar um pouco, ele já oferece alguma coisa que acalma os ânimos, então ele não chega a ser uma pessoa desagradável, as pessoas não têm contato com isso, ele manipula muito bem. Quando as pessoas não são fontes de suprimento direto, né? É muito difícil querer que essas pessoas percebam alguma coisa, porque elas só têm do narcisista, da narcisista, essa parte melhor da coisa. Eu vou ter que colocar entre aspas, porque é tão falso que não é bom, né? Essas pessoas estão sendo manipuladas, mas elas recebem o que elas precisam receber para que elas se mantenham nessa posição. Elas fecham o cerco, elas recebem isso para que elas se mantenham nessa posição, fechando o cerco de onde ninguém sai. A vítima não consegue sair do centro e mais ninguém sai. Todo mundo mantém essa estrutura que protege esse abusador. A imagem de um narcisista, de uma narcisista, é sempre reforçada pelas pessoas. É como os outros veem, é como os outros falam. Então, quando um narcisista se mostra de uma forma agradável, essas pessoas ajudam a reforçar essa ideia. E um narcisista precisa desse reforço. Então, quando ela percebe que de alguma forma a imagem está se craquelando, ele remonta essa imagem. A gente vai fazer no primeiro final de semana agora de abril a nossa super live. A gente vai falar sobre frases que um narcisista usa durante o ciclo de abuso. E vai ser bem interessante porque o narcisista joga muito com palavras e são sempre as mesmas coisas. Eu acho que isso é o que mais impressiona, né? Você conversa com uma pessoa, eu sempre falo isso, a gente conversa aqui com uma pessoa do Brasil e conversa com uma pessoa de qualquer outro lugar do mundo e as frases são muito parecidas. Então, se você quiser participar, quiser mandar o seu relato, é só mandar um e-mail pra gente, o link tá aqui na descrição desse vídeo, ou mandar para atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com, atendimento@narcisoseuespelhoquebrou.com. Essa manipulação que o narcisista faz, esse jogo de palavras, é tão evidente e faz com que as pessoas não pensem, né? Fica difícil de raciocinar. E aí a gente volta para o ponto inicial desse vídeo, né? Que a gente sempre fala de se afastar, de fechar as portas, de se blindar, e que não é possível, é óbvio, num primeiro momento, que é quando você desperta, que é quando você tem esse momento primeiro de tomada de consciência, mas que acaba sendo inevitável, porque quanto mais você resiste, quanto mais tempo você fica, quanto mais você demora, mais tempo você perde, vitalidade você perde e mais o jogo se intensifica. Um narcisista, ele é mestre nisso, né? É o tipo de coisa que, se você for resistindo a isso, se você continuar nesse tipo de jogo, o jogo não tem fim. A pessoa sai do relacionamento, ou sai da casa de pais narcisistas, ou sai do trabalho, mas continua preso de alguma forma, então o jogo não acabou. Você rompeu o relacionamento, mas você continua dentro do ciclo. Sair do ciclo é não servir mais como fonte, ou não servir mais como peça dentro de um outro jogo, porque o narcisista, ele usa pessoas do ciclo anterior como peças no outro jogo e a gente não percebe, quando olha a gente está jogando também. Então, sair, fechar as portas e romper acaba sendo um caminho inevitável, necessário para quem quer, e eu espero que todo mundo queira, manter a saúde mental, né? Recuperar a saúde mental, se recuperar desse tipo de abuso que é tão difícil e complexo. Mas tem sim esse momento que é esse momento, esse ato que é tão
complicado, onde o narcisista ele se coloca como uma pessoa tão bacana e que durante um tempo confunde também a vítima, que faz com que ela repense e fale, cara, será que eu tô exagerando? Porque só eu tô vendo alguma coisa? Mas não é porque só você viu que esteja errado. Muito provavelmente é porque as pessoas estão sendo levadas a pensar o que um abusador, uma abusadora quer que ele pense. E claro que quando a gente fala sobre narcisismo, isso só pode ser diagnosticado por um psicólogo ou um psiquiatra que esteja acompanhando regularmente essa pessoa, então isso aqui não serve como um diagnóstico, mas serve como um norte caso você acredite que esteja passando por esse tipo de manipulação, inclusive para que você possa procurar ajuda. Eu espero ter ajudado, um grande beijo e vai ficar tudo bem. Tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.